salve galera, sejam muito bem-vindos à nossa aula de arte. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Então, caneta e papel na mão e se liga aí. Vamos continuar agora a falar sobre a cultura japonesa, né? Sobre o seu legado, sobre sua tradição. E nada melhor do que falar sobre uma das suas grandes vertentes, né? Falar sobre o ukiyo-e. O que é um ukiyo-e? Ukiyo-e são imagens do cotidiano, né? Imagens do dia a dia, registradas no papel pelo processo de xilogravura. Xilogravura, né, que são aqueles materiais, aquele processo artístico que você tem uma placa de metal, de madeira, é feito o desenho escavado, né, tirado, por exemplo, quero que apareça só o contorno branco do meu desenho numa folha. Eu vou tirar, vou escavar esse contorno, passar uma tinta em cima dessa placa de madeira e como se fosse um carimbo eu vou fazendo essa representação. Tá? Eu posso fazer várias, passo a tinta e faço várias impressões da mesma obra. Então, o ukiyo-e nasceu lá no período Edo do Japão, mais precisamente no século XVII. E é originário dos centros urbanos de Edo, o atual Tóquio hoje. Osaka e Kyoto estão, na verdade, assim, é atual Tóquio, Osaka e Kyoto. Então, as três cidades, elas formavam o centro urbano de Edo, tá? Essa manifestação artística reforça o conceito da efemeridade. O que é efêmero? Efêmero quer dizer que é passageiro, que acaba logo, né? Efemeridade da vida. Ao retratarem lutadores de sumô, geishas, atores de teatro e paisagens, os artistas procuravam eternizar na pintura aquele momento. Então era como se fosse, como naquela época ainda não existia fotografia, era como se fosse uma fotografia do que eles estavam realmente vendo e queriam eternizar aquele momento. Inicialmente, essas gravuras eram todas produzidas apenas com tinta preta, e somente algumas eram coloridas, com um pincelzinho mesmo. Até que no século XVIII, um cara chamado Suzuki Harunobu desenvolveu uma técnica de impressão policromática chamada Nishikie, onde cada cor da ilustração tinha sua própria matriz. Essa evolução proporcionou a redução de custos de produção e consolidou o ukiyo-e como uma arte popular. O que é essa produção de matrizes? Então você tem a placa e várias partes do seu desenho, por assim dizer, né? Várias partes. Eu tenho, por exemplo, o contorno. O contorno eu quero todo preto. Então eu dou um jeito de escavar todo o entorno desse desenho para deixar apenas o contorno. Esse contorno, quando eu passar a tinta preta, é ele que vai sair no papel. Ah, agora eu tenho uma cor que eu quero o azul, por exemplo, a roupa. A roupa do personagem é azul. O que eu vou fazer? Eu vou escavar todo o resto e só vou deixar a roupa em relevo. Né? A roupa em relevo, que vai causar esse... quando eu passar a tinta nessa placa, ela vai ficar apenas nessa roupa azul. Onde eu escavar, ela não vai pegar. Então, quando eu colocar de novo em cima da minha primeira placa, ou melhor, em cima do desenho, que eu já fiz a primeira placa, ele vai colorir apenas a roupa. Ah, eu tenho o cabelo preto, então eu vou escavar todos os outros detalhes, deixar apenas o cabelo ou as partes pretas que eu quero que apareçam no desenho em relevo. Quando eu passar a tinta é ali que vai pegar e quando eu fizer a impressão é ali que vai ficar. Ok? Então, continuando lá.
Antes da evolução tecnológica, o ukiyo-e era utilizado basicamente em impressões de uma página, como, por exemplo, pôsteres de espetáculos da época, que eram todos, né, bem detalhadinhos, bem bonitinhos, feitos em ukiyo-e. Depois do feito de Suzuki, esse estilo também passou a ser utilizado em cartões postais em e-hon, ou e-on, não sei muito bem como se pronuncia essa palavra, que são livros ilustrados e calendários. Tá? De um modo geral, as gravuras eram feitas a partir de um desenho, que era colado em um bloco de madeira. Os espaços em branco entre cada traço eram então escavados, criando uma espécie de negativo do desenho original em madeira. Esse seria então colorido e impresso. Para se obter, né, diversos tons, colocava-se as impressões em mais blocos, como já havia explicado, várias matrizes, com a frente para fora, escavando a parte que receberia outras cores, obtendo-se vários blocos, com relevos diferentes do mesmo desenho, que recebiam a cor e eram impressas em papel na devida ordem, resultando na gravura japonesa típica. Em 1868, a restauração Meiji abriu as portas do Japão para o resto do mundo, e o ukiyo-e foi gradativamente substituído pela fotografia. Contudo, enquanto sua popularidade na cultura japonesa iniciou-se um movimento inverso chamado japonismo. Este nome, de origem francesa, caracteriza um dos momentos no qual o Ocidente, principalmente a Europa, foi influenciado pela arte japonesa. Importantes movimentos como o cubismo, o impressionismo, o pós-impressionismo e artistas como o Vincent van Gogh, o Claude Monet, Edgar Degas, Marc Cassatt, buscaram inspirações no ukiyo-e. No século XX, o ukiyo-e se renovou e depois em dois principais movimentos. Um deles, o Shin-hanga, manteve o processo produtivo colaborativo do ukiyo-e tradicional, no qual trabalhavam o artista, escultor e impressor. Então, como antigamente lá, no início, né, dessa arte, apenas um artista fazia todo esse procedimento. Então ele desenhava, ele esculpia, né, o material para se tornar o ukiyo-e, e outro artista fazia a impressão. Com a adição de técnicas de pintura ocidentais, como efeitos de luzes e expressões faciais. O objetivo deste movimento era criar um ukiyo-e mais estilizado e mais elitizado. Pintaram basicamente motivos tradicionais como paisagens, famosos locais, mulheres bonitas, atores kabuki, pássaros e flores. E o outro movimento, ele se chama Sosaku Hanga. Utilizou um processo de produção diferente no qual o artista era o único responsável por todas as estampas do desenvolvimento. Ou melhor, todas as etapas, né? Todas as etapas do desenvolvimento. Em função do método do Sosaku ser mais lento, muitos artistas não conseguiam sobreviver apenas de arte, e muitos acabavam fazendo ilustrações de livros e esculturas em madeira. Após muita luta contra a extinção durante a guerra, o fim do conflito em 1945, o estilo se consagrou como verdadeiro herdeiro da tradição do ukiyo-e, certo? Então, ali, para a gente ter uma ideia do que eu estava falando, né? Como eu disse, muitos artistas
do cubismo, do impressionismo, do expressionismo, pós-impressionismo, eles se inspiraram muito nesses artistas do ukiyo-e. Na página 24, nós temos ali um ukiyo-e e a sua, digamos, releitura pelo Van Gogh. Então, obra de Van Gogh, ukiyo-e, certo? Como que esses artistas eles tiveram esse contato com o ukiyo-e? Durante um período, era muito comum as importações do Ocidente, né? Aí o povo do Ocidente estava comprando muita coisa lá do Oriente e começavam a comprar ali porcelanas e tudo mais. E para que essas porcelanas elas acabavam recebendo indiretamente os ukiyo-es na hora de embrulhar, né, a porcelana para que ela não quebrasse. Ela né, então assim, o ukiyo-e ele acabou se tornando um papel de embrulho, por assim dizer. Então as pessoas do Ocidente compravam essas porcelanas do Oriente, que eram embrulhadas nos ukiyo-es e enviadas para cá. Aí os artistas, né, as pessoas, os mais ricos compravam essas peças, pegavam um papel e jogavam fora, não precisava disso. Os artistas, vendo aquele trabalho magnífico e tal, começaram a tentar copiar, né, começaram a tentar talvez incrementar no seu estilo de pintura. E aí nasce alguns estilos muito legais ali, né? A gente consegue ver essa influência nas obras do Van Gogh, em algumas obras do Van Gogh, em algumas obras do Monet e algumas obras do Degas, tá? Então tem muito da influência do ukiyo-e em suas obras também. Agora, gostaria de propor a vocês um exercício, uma atividade que tem a ver com a nossa página 24, né, com a releitura de obra. Então eu gostaria que vocês pegassem ali, procurassem uma obra ukiyo-e, e faça a sua releitura, assim como Van Gogh a fez. Então faça a sua releitura. O que você vai fazer? Procura a imagem e aí você vai redesenhá-la com suas características. Eu quero modificar isso, eu quero modificar aquilo na obra. Lembrando que ela tem que lembrar ainda a obra. Eu quero que vocês depois me mostrem a obra original, a releitura, para que eu veja o que foi que vocês alteraram, o que vocês tentaram me transmitir ali na sua obra, tá? Pode ser pintado ali com qualquer tipo de material que você tenha em casa, lápis de cor, giz de cera, tinta guache, canetinha. Você pode também, se achasse meio difícil reproduzir o ukiyo-e, você pode fazer o decalque, que é aquele tipo de desenho. Eu tenho, por exemplo, uma imagem, aí eu pego, risco tudo atrás com um lápis, aí eu tenho a folha novinha, coloco esse desenho na folha
e contorno ele. Com isso eu tenho uma espécie de carbono, né? Ele vai sair aqui nessa outra folha, e aí é só trabalhar da forma que eu bem entender. Se eu já quero talvez fazer um contorno mais legal, ou já colorido direto, né? E você também pode, talvez aí, explorar um pouco da poética, né? O que é uma poética? Poética é o estilo de cada artista, como ele representa determinada obra. Por exemplo, eu estava fazendo um estudo sobre a minha poética, tentando encontrar ali a melhor maneira de expressar a minha poética. E acabei fazendo ali uma reprodução da Mona Lisa, né? Não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse, eu acabei exagerando talvez ali em algumas partes do trabalho, mas a minha poética está presente, né? É esse aqui, ó. Então dá para ver ali, por exemplo, o que tem da minha poética. Esse cabelo com linhas quebradas, né, as linhas mais retas, esse desenho dentro do cabelo, esses símbolos, por assim dizer, em volta dela, que estão presentes também no cabelo, né? Na verdade, esses símbolos eles estão por toda parte, onde você olhar praticamente tem esse símbolo. Então eu quis deixar assim com uma pegada mais para o meu estilo, para minha poética. A poética é como se fosse a sua assinatura, né? A assinatura do artista. Então, quando a pessoa observar determinada obra, não precisa nem ver o nome do artista, já vai saber pelo tipo de traço dele. Então você pode utilizar tentar descobrir a sua poética e utilizar essa poética, tá? Fazer da sua forma. Então, por hoje é isso, pessoal. Nos vemos em breve. Continuem aí mandando ver na criatividade, fazendo exercícios, desenhando quando possível, ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!